Vitor, que grande prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nina, o prazer é meu. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você, ao Silvio e ao Igor por essa oportunidade. E agradecer eu fiquei muito comovido com o convite, justamente porque eu já havia tido a oportunidade de saber que o coletivo de vocês existia, procurando, consultando meu Facebook, e por acaso me chegou a existência do grupo de vocês. E eu havia escrito um artigo que será publicado na revista Jungiana, da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, que se chama O Amor, a Pandemia e o Analista Confinado. O Amor, o poema do Vladimir Mayakovsky, musicado pelo Caetano Veloso, adaptado e musicado pelo Caetano Veloso. Linda, linda. Que é um poema muito bonito, que eu acho um poema muito potente para pensar o momento atual em que vivemos, e podemos até falar dele um pouco hoje. A Pandemia e o Analista Confinado. E eu acabo falando sobre o Deus Hefesto, e como uma metáfora, uma possível metáfora para pensar o lugar do analista no contexto atual, né? Quer dizer, porque tem me incomodado o lugar enunciativo do analista, né? Importunado pelas dúvidas em relação aos desdobramentos, né, da pandemia, imobilizado, inquieto por angústias que talvez não possam ser respondidas nesse momento presente e nem possam ser endereçadas a experiências pretéritas. Eu acho pouco pertinente comparações ou superposições com experiências de confinamentos e pestes passadas, porque acho que estamos num outro momento histórico, num outro contexto sociocultural, e que a semântica, né, os possíveis significados desse momento de pandemia se ancoram em questões do aqui e agora. Evidentemente que podemos fazer algumas pontes com experiências pretéritas, mas elas não explicam e não respondem o que está sendo reclamado pelas pessoas que experimentam as angústias desse momento de agora. Vitor, então, desculpa, só te interromper um pouquinho aqui. A gente também ficou muito encantado, assim, né, de ver que você tinha, quando você encaminhou para a gente, né, o artigo. Então, nós ficamos muito encantados de ver essa sincronicidade, né? Porque o que acontece? Só para explicar um pouquinho como é que surgiu esse coletivo, né? Nós fazemos parte de um grupo de estudo, né? Eu, Igor e Silvio coordena esse grupo, e tem outras pessoas, e a gente está estudando o livro Jungian Politics, né, de Odajnik, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. E aí, assim, nós começamos a partilhar essa angústia, nós três. Poxa, como é que está sendo? Né? Tem paciente que não está conseguindo fazer online, tem paciente que ficou, tem paciente que não ficou. Enfim, várias coisas que iam surgindo, né? E a gente, então, pensou, poxa, se a gente está sentindo isso, outras pessoas devem estar sentindo isso também. Então, vamos convidar analistas, psicólogos, né, para dividir com a gente, conversar com a gente, porque é um bate-papo isso aqui, né, que surgiu dessa forma tão espontânea. E para que a gente pudesse ampliar e ouvir compartilhar, né? Ouvir dos colegas e compartilhar com outros colegas. Porque é como você está falando aí, né? Assim, nossa clínica, a gente acaba tendo um trabalho que é muito solitário. Aí como é que faz online, né? Eu já fazia um pouco, porque como eu vim de São Paulo para aqui, né? Voltei, então alguns pacientes vieram comigo. E aí, assim, a gente começou a pensar, poxa, qual seria o arquétipo? Qual seria o arquétipo? Qual seria o arquétipo?
né? E aí, assim, a gente ia falando palavras, né, que a gente ia sentindo. É, tem, tem gente que lida melhor, né? Alguns lidam melhor em fazer online, tem gente que sente saudade do consultório. Eu, por exemplo, sinto saudade do meu consultório. E aí surgiu a palavra mutilação, e aí a gente pensou, aí veio a festa, né? E veio a festa junto com a Afrodite, né? E justamente essa coisa de Hefesto ser esse que forja, né, ferramentas, e que poderia estar agora também, né, presente para forjar novas ferramentas para nós, que pudesse ter essa relação entre funcionalidade, encanto e potência junto com a Afrodite, né? Mas bom, fala aí Eu do seu concordo com texto. você, porque se pensarmos assim que aquilo que os deuses gregos antigos chamavam de Hefesto nada mais é do que um conjunto psicológico, né, atinente, né, à imaginação criativa, não é, ao trabalho psíquico criativo, não é, a possibilidade de criar, né, a partir da transformação da matéria. Hefesto, na verdade, é um deus alquímico, porque ele é o deus das forjas, né? É um deus que trabalhava nas forjas, é o deus de uma concentração criativa, né? De uma focalização criativa, porque é um deus que trabalhava nas forjas, na base do vulcão Etna, né? Fabricando armas, armaduras, armadilhas, carruagens, e a despeito dessa inventividade criativa, ele era também um deus coxo, né? Era um deus feio, era um deus risível, não é? Porque justamente ele teria tido um nascimento conturbado. Há duas versões sobre o nascimento do Hefesto, não é? Uma versão em que era por ciúmes, pelo fato de Zeus haver concebido sozinho a Atena, que era uma deusa da excelência, da justiça, da racionalidade. Ela resolveu também conceber sozinha um filho por partenogênese, e esse filho teria nascido coxo e feio, e por isso ela o lança fora do Olimpo. E numa segunda versão, o Hefesto seria filho de Zeus e de Hera, né? E ele teria presenciado uma discussão entre os pais e tomado o partido da mãe. E por isso Zeus o expulsa do Olimpo, quer dizer, o lança fora do Olimpo, e aí ao cair ele se torna coxo, né? Devido à queda do Monte Olimpo. Mas após essa queda, ele é acolhido por duas deusas do mar, que são Tétis e Eurínome. E com isso ele é acolhido no Mucus, quer dizer, o Mucus era uma espécie de gruta submarina que acolhia inclusive o fogo, porque na etimologia de Hefestos, Hephaistos, está a questão do fogo subterrâneo. Então, quer dizer, na imagem arquetípica do Hefesto está essa questão da caverna, da concentração, do recolhimento, mas um recolhimento criativo, né? Porque é a partir dessa caverna, desse lugar do recôndito, é a partir desse espaço protegido que ele criará belezas, não é? Para diversas personagens da mítica, e não somente belezas, como também armadilhas, não é? Como ele cria para Afrodite e Ares, quando ele descobre que Afrodite o traía com o irmão Ares, em que ele cria finas teias sobre um dossel que caem e os deixa presos, e também para a própria mãe, ele ressentido pelo fato da mãe o ter preterido, ele cria um trono com finas teias, que também esse trono tem um momento em que o trono levita e deixa a deusa Hera ridiculamente apavorada e presa nesse trono flutuante. Quer dizer, então, mas fundamentalmente, quer dizer, Hefestos
é um conjunto psicológico que fala do trabalho, não? Era o único Deus que trabalhava. Ou seja, estamos falando do trabalho psíquico. E um trabalho feito a partir da criatividade, não é? Uma criatividade que se casa, porque se atentarmos para os casamentos, o que são os casamentos na mítica? São as ligações possíveis entre diversos complexos, entre diversos núcleos psicológicos, não é? Quer dizer, ele se casa com Afrodite e com Atena, ou seja, ele se casa com a beleza, né? Ele se casa com a deusa do amor, né? A deusa da satisfação dos sentidos, né? A deusa da sensualidade, e ele se casa também com Atena, que é a deusa da racionalidade, a deusa protetora dos heróis. Então, quando eu vi que vocês haviam escolhido, e eu também já havia escolhido, já tinha compreendido ou intuído que essa seria uma metáfora possível para pensar um lugar do analista num contexto de confinamento que não caísse aí, novamente falando de armadilha, né? Não caísse na armadilha do enclausuramento. Porque uma coisa é estar enclausurado, preso com a alma enclausurada, trancafiada. Outra é estar confinado e proporcionar à alma a possibilidade da partilha do sensível. Eu acho que é isso que o trabalho psíquico eféstico nos propõe, e esse é o nosso lugar do analista, não é? Quer dizer, partilhar o sensível seria propiciar que um trabalho tão solitário, ao qual eu não me furto a crítica de ser um trabalho que se dá num contexto pequeno burguês, possa e deva cumprir um desejo de participação pública. Porque eu acho que o analista, ele é um fazedor de mímese, quer dizer, ele é um fazedor de duplos, quer dizer, o analista ele instaura perspectivas no material sofrido e literalizado que o analisando oferece ao contexto analítico. Quer dizer, cabe ao analista criar mímeses, criar símiles, criar perspectivas a partir da dor, não é? Que é enunciada pelo analisando. Ora, ao fazer isso, estamos criando, trata-se de uma poiesis. Então, se assim é, o Hefestos e o trabalho psíquico de Hefestos é um trabalho intimamente atrelado à partilha do sensível, a partir da palavra poética, mas não no sentido ingênuo ou até romântico ou até um tanto utópico, que seja um pouco assim também da palavra poética, mas a palavra poética com função política, ou seja, a experiência estética, a palavra poética no contexto analítico configura uma experiência estética com função política, com desejo de participação, com desejo de transformação do mundo, né? Ou seja, são as funções insubmissas da palavra, né, com intenção revolucionária, posto que, no momento em que estamos confinados como analistas e somos uma classe de trabalhadores a qual foi dada, essa classe foi dada o direito da quarentena, porque há muitas outras classes de trabalhadores esse direito não foi dado, não é verdade? Eu trabalho aqui na minha casa, pela janela eu vejo operários em construção num prédio em frente, a quem não foi dado o direito de quarentena, ou pessoas que trabalham nas ruas e a quem não foi dado o direito da quarentena. Nós temos esse direito, né? Então, quer dizer, cumpre a nós uma função de participação nesse momento de quarentena em que vivemos uma situação com tantos reveses, não somente pela pandemia e todas as fantasias inerentes a esse contexto pandêmico, como também é um contexto político, especialmente o contexto político brasileiro, muito pouco, na minha maneira de entender, muito pouco justo e eu diria até que perverso, né?
E aí, quando vocês escolheram o Hefesto, e eu também escolhi, me ocorreu um poema do Manuel Bandeira que ilustra justamente essa função do analista que muito sincronicamente nós pensamos, não é? Como uma forma de ilustração do nosso trabalho, e que, se vocês me permitirem, eu gostaria de lê-lo. Por Vocês me favor. permitem? Chama-se um poema chamado O Martelo, de um livro chamado Lira dos Cinquentanos. O poema diz assim: as rodas rangem na curva dos trilhos inexoravelmente. Mas eu salvei do naufrágio os elementos mais cotidianos. O meu quarto resume o passado em todas as casas que habitei. Dentro da noite, no cerne duro da cidade, me sinto protegido. Do jardim do convento vem o pio da coruja, doce como um arrulho de pomba. Sei que amanhã, quando acordar, ouvirei o martelo do ferreiro bater corajoso o seu cântico de certezas. Ora, as rodas rangem na curva dos trilhos inexoravelmente. O que é isso? Quer dizer, o tempo passa, não é? É uma metáfora das rodas do trem do destino que vai passando inexoravelmente. Mas eu me salvo do naufrágio no meu quarto, que resume o passado das casas que habitei. O que é esse quarto? É o lugar da forja, é o lugar da intimidade, o lugar, é uma metáfora do lugar do analista, o lugar do poeta, não é? O lugar do analista poeta, ou da mitopoese da psique, o lugar da intimidade, onde o sujeito se protege e se concentra numa focalização criativa, não é? Né? Onde, dentro da noite, ele se sente o poeta se sente protegido, esse lugar da intimidade. E olha, esse poeta eféstico, olha o que ele vai falar. Do jardim do convento veio o pio da coruja. Olha o casamento desse lugar de concentração criativa com a racionalidade, porque a coruja é um símbolo da Atena. A Atena e a coruja está sempre ligada à deusa Atena. E olha o que ele vai falar no final. Ouvirei o martelo do ferreiro, quer dizer, o martelo do deus artífice, do deus ferreiro, não é? Bater corajoso o seu cântico de certezas. Ou seja, moldar, esculpir com pertinência, com tenacidade, o ritmo das transformações alquímicas que são necessárias à psique, ao processo psicoterápico, em contexto limite que atravessamos. E é interessante, assim, né? Porque, assim, você falando do tempo em que Hefesto passou fora do Olimpo, né? E foi aprendendo o fazer dele, remete um pouco ao que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo um tempo de espera, é um tempo diferente. A gente estava acostumado àquele tempo Cronos, né? Que devorava a gente, e agora a gente tem que viver esse tempo de espera, mas que também é um tempo de fazer. Só que é um fazer diferente, porque a gente vai descobrindo o que a gente faz enquanto a gente faz. Então, acho que tem muito a ver essa questão aí, né? E eu acho que esse tempo que eu chamo que é tributário da palavra poética como experiência estética com função política, é o tempo da espera, talvez que se contraponha ao seu antípoda, ao antípoda da espera, que é o desespero, não é? Porque se atentarmos às dores anímicas, né, aos reclames anímicos mais frequentes que atualmente chegam aos nossos consultórios, eles se dividem em duas experiências. Ou a dificuldade de esperar, e que caminha para o desespero ou para o pânico, não é? Né? Ou seja,
quando projetamos para o futuro aquilo que não conseguimos aprender desse futuro, não é? E o pânico é justamente o Deus Pan tem um pouco nos remete a essa semântica, não é? Ele também era um Deus das cavernas, né? Que assaltava as outras divindades ou personagens ou ninfas, enfim, com intenção sexual, ou seja, ele assaltava, era um Deus da natureza que restituía, ou que nos restitui a uma condição de natureza. É um Deus que assalta a consciência com a intenção de restaurar ao homem um lugar dissociado da natureza. Quer dizer, o pânico, a intenção do pânico, o pânico quer isso, é isso que quer uma alma em pânico, né? A alma em pânico é a alma desesperada, não é? É o medo levado ao paroxismo, não é? Quer dizer, o que acontecerá comigo? Como estarão as pessoas que amo? Meus entes queridos sobreviverão? Eles serão contaminados? Eles sobreviverão a um tratamento? Eu sobreviverei caso seja contaminado? Como lidarei com isso? Quer dizer, essa é a questão do desespero. Quando não assim, seria o oposto, não é? Seria, digamos, o desabamento das funções psíquicas, quer dizer, seria o caminho em relação a uma depressão ou até uma melancolia mesmo, não é? Os estados melancólicos motivados por perdas, né? Nesse momento, ou até fantasias de perda, não? Entendendo que a melancolia como uma reação narcísica diante da perda do lugar que ocupávamos junto a um ente querido ou uma situação que é amada ou que nos faz bem, não é? Que tem sido muito presente, situações muito presentes nas nossas clínicas, sejam perdas em relação a pessoas ou da inserção social dos sujeitos, ou seja, pessoas que ficaram desempregadas, que perderam muito dinheiro, que ficaram sem perspectivas de reestruturação econômica, não é? E vem daí uma dificuldade até de estabelecer um processo de luto a partir disso, porque é uma dor tão pungente, tão aguda, em que o processo de luto, que é a elaboração, né, das perdas, o luto como elaboração das perdas, se torna difícil, né? E eu acho que essas são as duas dificuldades que têm chegado aos nossos consultórios e que dificultam isso que você está trazendo, Nina, que é podermos estar no aqui, agora, nesse lugar da espera, de uma espera eféstica, vamos dizer assim, esse trabalho psíquico de quem espera dentro da perspectiva de uma focalização criativa. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Porque existe uma dificuldade de elaboração dessas mortes, né? Porque tem as mortes que estão aparentes e as mortes que são invisíveis, que muitas vezes até por uma questão de proteção, né? A gente encara, né? As mortes como números, né? E como você falou, a gente acaba tendo nesse contexto pequeno burguês, a gente acaba tendo uma quarentena que é uma quarentena protegida e que a gente não está vendo isso, mas a gente sabe de mortos que estão sendo enterrados sem nenhum parente, né? Então, você tem alguma experiência para relatar ou alguma sugestão para a elaboração desse luto? Não sei. Olha, eu não tenho nenhuma experiência próxima, nem atendi nenhum paciente, ou não tenho nenhuma pessoa querida próxima que tenha vivido a triste experiência de não poder velar os seus mortos, não é?
mas o que me ocorre é que certamente seja uma experiência dilacerante e que dificultará muito o trabalho de luto. Não podemos nos esquecer de que o luto é um trabalho de elaboração de uma ferida muito grande, que é a ferida narcísica, a ferida da perda de um ente querido, que leva uma clivagem do esse eu se fragmenta, não é? Nas suas possibilidades e nos leva a estados muito ambivalentes, não é? De negação do que aconteceu, não é? De culpa, será que poderíamos ter evitado essa situação? Ou até de nessa identificação alternante entre culpa e raiva, né? Eu poderia ter evitado o que aconteceu, mas, puxa vida, que ódio da natureza, que ódio de um sistema de saúde tão ineficaz que não deu conta de uma situação médico-sanitária que poderia ter uma solução mais eficaz, né? E até uma situação de depressão e depois de uma aceitação da morte. Quer dizer, o luto cumpre esses períodos não de maneira tão diacrônica ou linear, mas esses estados eles se combinam muitas vezes. Eu acho que essa experiência é dolorosa e sem precedentes na história recente da humanidade, né? E eu creio que nós temos aí um tema muito instigante para pensarmos como colaborar com essas pessoas na elaboração de uma dor tão insólita e que é a impossibilidade de ritualizar a morte, né? Porque enterrar o morto, velar o morto é a possibilidade de elaborar a perda a partir desse primeiro ritual de passagem, que é entregar o corpo e a história daquela pessoa por meio de um ritual, que é o ritual do velório e do enterro. Vitor, você atende como analista e como psiquiatra, né? Acho que eu já tinha feito essa observação. Nessa sua experiência de confinamento prolongado, que mudanças assim você vê, tanto no nível individual como no coletivo? Como você tem lidado com essa mudança de setting, do setting físico para o setting... não é? Eu vou falar, veja, Nina, eu vou falar da minha experiência, né? Uhum. Eu já havia atendido algumas pessoas por Skype, mas não havia atendido compulsoriamente todo o meu consultório por meio das plataformas que são disponibilizadas online, né? Então, essa passagem entre o atendimento eventualmente online para um atendimento compulsoriamente online, eu te confesso que no primeiro momento me deixou assustado e até assim incomodado, e até foi o que motivou essas reflexões que resultaram nesse artigo, porque me vinha uma imagem assim, parafraseando o Carlos Drummond de Andrade, né? Tenho apenas duas mãos e um sentimento do mundo, que é o verso do Drummond, né? Tenho apenas duas mãos e um sentimento do mundo, é o verso do Drummond no Sentimento do Mundo. Eu ficava olhando, tenho apenas uma tela de computador e um sentimento do mundo. Eu ficava profundamente incomodado num primeiro momento, porque me ocorriam fantasias extremamente fantasias de estranhamento. Não eram fantasias, era uma experiência de estranhamento. Agora, o estranhamento ele nos retira da percepção automática das coisas. Então, isso fez com que eu
me reconectasse com a experiência e pudesse, pouco a pouco, me sentir mais à vontade e também os pacientes, e podendo, pouco a pouco, aprofundar esses atendimentos, e eu acho que considero que atualmente isso seja plenamente possível, não é? Mas houve eu tenho a impressão de que experimentamos reações de ajustamento a essa nova modalidade de atendimento mediada pela técnica, não é? Agora, certamente que temos ganhos e perdas em relação a isso, não é? As perdas, talvez, do contato físico, do abraço, do toque, não é? Que são experiências táteis que respondem a mandamentos afetivos, talvez tão caros do ponto de vista cultural a nós brasileiros, né? Isso talvez seja uma perda aí ao gestual do paciente como um todo, aquilo que às vezes você, ao chegar na sala de espera do consultório, que você vê o paciente, você já percebe ali, já intui muito do estado de alma daquele paciente. Por outro, ganhamos em praticidade, ganhamos porque não há deslocamento, ganhamos em tempo, ganhamos num certo conforto, porque todos estamos nas nossas casas, não é verdade? E talvez até ganhemos em uma certa concentração, porque eu acho que é possível se concentrar muito, sabe? As duas pessoas na tela e aprofundar a partir dessa concentração. Então, eu acho que temos prós e contras e certamente que pouco a pouco podemos ir sofisticando e refinando essa nova modalidade a ponto de conduzi-la a uma excelência, e que isso se torne de fato uma prática e um procedimentos satisfatórios tanto para os clientes que nos procuram como para a nossa própria avaliação do nosso trabalho como analistas. Não sei se eu respondo a você. Assim, sim, claro, claro. Você é muito ligado à arte, né? Você é um artista também. Não, exatamente. Você utiliza a arte no seu consultório, recursos expressivos? Como é que é isso? Como é que você acha que a gente pode lidar com quem por acaso utiliza, se você não utilizar? Eu utilizo recursos literários, então eu utilizo textos poéticos ou textos em prosa. Isso eu utilizo muito. Como eu acabei de utilizar aqui o texto do Martelo, do Manuel Bandeira, isso é um recurso que eu utilizo muito e que num atendimento online isso é perfeitamente possível, não é? Inclusive, isso pode ser compartilhado na tela. Nós temos os recursos até de digitar o poema e os dois poderem apreciar, não é? E poderem fruir do poema juntos e das imagens que estão contidas naquele poema, de forma a que essas imagens mobilizem um movimento anímico naquele set, no contexto analítico. Esse recurso expressivo eu utilizo bastante, não é? E a outra, que é também ligada à literatura, tem uma forma, também uma modalidade literária, que é a canção, né? Eu também gosto muito de trabalhar com canção, com cancioneiro, me sinto à vontade e também é uma forma que no contexto de um atendimento online isso nos é plenamente possível, não é? Agora, eu acho que os outros recursos expressivos também. Eu não tenho formação
em Saint Play, eu não me sinto autorizado para opinar sobre esse assunto, por exemplo, mas eu tenho a impressão de que o desenho seja possível, por exemplo, o desenho sim, e ao final do atendimento, o material ser mostrado ou ser enviado, escaneado, enviado, e analista aí analisando, poderem comentar isso, fotografia, né? A fotografia é plenamente possível. Eu creio que sim, eu creio que sim. Esses são recursos expressivos que me parecem muito possíveis. Nesse sentido, eu acho que aí voltamos, né, ao nosso ponto de partida da imagem arquetípica do analista Festus, porque essa é uma forma de partilhar o sensível, não? Uhum. Do contrário, sem essa partilha do sensível, a transferência contra transferência, o campo transferencial, especialmente numa modalidade online, eu creio que ele fica empobrecido, se a partilha do sensível não for possível. Então, esses recursos expressivos, eles podem ser utilizados como recursos expressivos, mas também como um método, no sentido até de assim, eu trouxe aqui um poema que eu acho que cabe no que você está mergulhar na pulsação desse poema como uma forma de compreensão e de elaboração do sofrimento que estamos aqui, no qual estamos aqui mergulhados. Então, você cria ali um contexto, tal qual é Festo, como uma forja, uma oficina ali, onde os dois se fecham dentro daquele universo poético e dentro das imagens daquele poema, não? Para produzir sentido e tentar elaborar a dor, o sofrimento, ou até as questões que emergem naquele contexto analítico, naquele atendimento. Não é? Acho que é isso. Voltando um pouquinho ao que você estava falando antes, né? Sobre essa coisa de você estar podendo estar na quarentena e você estar observando o trabalhador que está construindo e as pessoas que estão, enfim, que não podem estar em quarentena, né? O que você poderia comentar sobre os complexos culturais nessa realidade que a gente está vivendo agora? Eu acho que temos alguns. Eu acho que existem alguns pensadores, né, que eu gostaria de citar, né? Eu fiz uma pequena revisão. Por exemplo, há um pensador que eu gosto muito, que é o Zizek, não é? Que é um pensador esloveno, né? O Slavoj Zizek, que ele lançou um livro chamado Pandemia Covid-19, a reinvenção do comunismo, né? Ele acha que nesse momento, quer dizer, a cooperação global aumentará, quer dizer, segundo ele, quer dizer, um complexo cultural muito presente seria essa possibilidade de empatia e de cooperação mútua que seria ou será desencadeada a partir desse contexto de pandemia em que o chamado novo normal será transformado a partir da experiência limite em que que nós experimentamos na atualidade. Evidentemente, uma postura muito otimista, não é? Por exemplo, o Agamben, que é um filósofo italiano, Giorgio Agamben, ele escreveu reflexões sobre a pandemia em que ele fica muito incomodado com o estado de exceção em que vivemos, não é? No sentido de que é um estado de exceção que restringe as liberdades individuais pelo isolamento social, há um cerceamento das liberdades individuais, há um fechamento de fronteiras,
há uma impossibilidade e uma interdição do direito de ir e vir dos cidadãos do mundo e no mundo, não? Então, a ele incomoda esse contexto político coercitivo e proibitivo próprio à pandemia. Mas eu gosto muito de um português de Coimbra, que é o Boaventura de Sousa Santos, que escreveu um outro texto que eu também recomendo a leitura, que é a Cruel Pedagogia do Vírus, né? Em que ele vai dizer que nós vivemos já há algum tempo uma situação de crise permanente, o que é um oxímoro, é uma contradição. Porque se é crise, a palavra crise, no significado de crise, ela está fazendo referência a algo episódico. Uma crise é algo passageiro, é algo que emerge, é uma situação excepcional. Se é uma crise permanente, é algo que está tão distendido que se torna uma perspectiva por meio da qual, é uma lente por meio da qual enxergamos o mundo, um mundo enxergado como crise permanente. Não? Então, quer dizer, ele aí refuta e questiona o George Agamben, dizendo que existem estados de exceção que são democráticos e estados de exceção que são antidemocráticos. E eu acho que no Brasil nós vivemos um estado de exceção que namora com uma situação antidemocrática. Não? Estamos assistindo aí a diversas manifestações e que as vozes e os movimentos apontam para esse tipo de postura. Então, eu acho que, na minha opinião, são muitos complexos culturais, mas que podem estar presentes, mas me chama a atenção que é, primeiro, um Estado subserviente e um Estado servil a uma tradição brasileira de mandonismo, de colonialismo e de um patriarcado repressor, agressivo, ditatorial, que nos é imposto desde a época colonial até o período republicano, não? Salvo algumas exceções em que os direitos, as liberdades foram maiores. Então, vivemos um contexto aí que nosso complexo de vira-latas está muito ativado. Acho que esse é um complexo cultural que está muito presente. Nós estamos vivendo um contexto de pandemia sem um ministro da Saúde. Foram demitidos 2 ministros e nós temos um ministro interino. Então, quer dizer, é um contexto em que nós somos servis a uma falta de direcionamento em relação a políticas médico-sanitárias eficientes para dar a nós, cidadãos, o mínimo de direção para lidar com esse contexto pandêmico. E aí, o segundo grande complexo cultural, imitamos um modelo de desconfinamento que é o modelo europeu, não? A Europa ficou 3 meses, os países europeus ficaram 3 meses de fato confinados, com suporte e aporte financeiro do governo para as diversas instâncias em que isso foi necessário. E após esses 3 meses, com índices razoavelmente controlados, houve uma abertura, né, e uma reativação das atividades sociais. Nós temos, historicamente, né, esse é um grande complexo cultural nosso, nós pomos e repomos de forma inadequada as ideias europeias aqui no Brasil. Isso é do Roberto Schwartz, né? As ideias fora do lugar, um ensaio que é obrigatório do Roberto Schwartz, né? Crítico literário, né? Chama-se As Ideias Fora do Lugar. Nós pomos e repomos as ideias europeias de forma inadequada e descontextualizada. Então, essa abertura
agora me parece muito mais vinculada a essas veleidades imitativas do contexto europeu e às imposições e pressões políticas, sociopolíticas, do que a critérios objetivos e racionais médicos sanitários. Não obedecem a critérios médicos sanitários, uma vez que os índices atuais são altíssimos, os índices atuais de contaminação são altíssimos. Isso está presente, e esse modelo imitativo, apressado e que mimetiza a forma europeia de funcionamento, está presente nas nossas raízes. Não? Por exemplo, se pegarmos o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, né, que é um clássico, olha como é que ele abre o livro dele. A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências. Trazendo de países distantes, ou seja, de países europeus, nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias, e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos, ainda hoje, uns desterrados em nossa terra. Então, esse talvez seja um grande complexo cultural que nos faz ainda desterrados em nossa terra, no sentido de que obedecemos a uma lógica, a pressões internacionais de mercado que nos faz, num contexto de pandemia tão perigoso, que põe em risco a vida de uma população majoritariamente pobre, não é? Que façamos a abertura sistemática e eu entendo que inconsequente das diversas atividades sociais sem uma respeitabilidade aos critérios médicos sanitários. Eu entendo que as pessoas precisam trabalhar, mas eu acho que num contexto de pandemia caberia ao governo subsidiar isso para que essa abertura pudesse, para que um confinamento de fato tivesse sido feito e que essa abertura também gradual e consequente pudesse ter sido feita. Sim, com certeza. E aí, assim, né, me vem à cabeça, no seu texto, O Amor, a Pandemia e o Analista Confinado, você fala desse papel político da função sentimento, você fala de um pensamento do coração, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu quero, porque eu acho que quando Jung fala da função sentimento, ele fala de uma possibilidade da consciência, não é, de julgar por meio das emoções. Quer dizer, é como se nós conseguíssemos... A função sentimento seria a possibilidade de criar um pensamento do coração, ou seja, um pensamento sobre as nossas emoções, como se as nossas emoções se articulassem para nos propiciasse uma apreensão do mundo circundante, não é? E aí eu acho que o Hillman nos traz algo muito interessante, que eu até separei aqui para a gente, né? Que a função sentimento é como grupo de ideias emocionalmente carregadas, né? E que é uma forma, é uma maneira de penetrar nos complexos que nos compõem, não é? Ou seja, o sentimento seria a via régia para o inconsciente, não é? E esse sentimento que aparenta ser pessoal, ou seja, esses sentimentos que aparentam ser pessoais, eles refletem fenômenos muito mais amplos, ou seja, fenômenos de cunho histórico e objetivo, ou seja, esses sentimentos que aparentam ser pessoais, que estão no núcleo de cada complexo, eles, na verdade, eles aludem a aspectos arquetípicos, eles aludem a
aspectos da psique objetiva, ou seja, aspectos da psique coletiva. Então, nesse sentido, a função sentimento, assim pensada, ela cumpre a função política porque ela rompe com a falácia personalista da compreensão da psique, ou seja, a nossa psique, evidentemente que existem as experiências pessoais, mas essas experiências pessoais estão ancoradas em temas que são coletivos, que são temas que são maiores do que a experiência pessoal e reclamam, né, por uma partilha com a coletividade. Então, a função política da função sentimento é essa ideia de que o analista, por meio da função sentimento, e aí eu digo, da palavra poética, que está atrelada intimamente à função sentimento, que é possível ao analista estabelecer uma comunicabilidade entre o espaço recôndito da forja, do consultório, do set analítico e o desejo de participação na coletividade. Fui claro para você? Quer dizer, sim, eu acho que é como se a função do sentimento funcionasse como uma ponte entre a atividade fechada e restrita do analista no consultório e o coletivo. Uhum. Vitor, você tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, de colocar? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de ter estado aqui com vocês e eu queria elogiar a iniciativa de vocês em estabelecer terem pensado um projeto que caminha aí de forma tão profícua, né, tão fértil e que cumpre uma função de provocar, né, e pensar um momento tão sem respostas em que nós podemos aqui fazer talvez algumas conjecturas, compartilharmos algumas dúvidas, né, sem jamais fazermos afirmações. Tudo que fazemos aqui são alusões, né? Não há nada, não há nenhum interesse afirmativo, apenas alusivo, né? Nós podemos nos aproximar de uma realidade tão ainda inexplicável, tão insólita, sem precedentes no passado recente. E então eu queria elogiar a iniciativa de vocês e que eu acho que merece uma ampla divulgação. Nossa, a gente que agradece essa delícia de bate-papo, né? Todas as coisas ditas, a gente aprende muito. Desde que a gente começou, nossa, toda vez que a gente vai se reunir, a gente fala, nossa, quanta coisa, né? Quanta coisa para a gente discutir entre nós três, já que nós estamos nessa coletividade aí, né? Esse projeto coletivo. E o seu texto é um primor. Eu fiquei encantada. A costura que você faz do poema de Mayakovsky, né? E nessa questão da pandemia e trazendo a sua percepção de analista confinado e se colocando de uma forma humilde. Eu gosto dessa coisa, porque assim, a gente, como você falou aí agora, né, a gente não tem resposta. A gente está vivendo um aqui agora e a gente vai meio que tateando, né? Então, a gente precisa ter humildade mesmo. Então, ouvir vocês é bom demais, porque, né, a gente pode compartilhar, até por isso que a gente não quis fazer em forma de live, porque o nosso tempo, inclusive, é um tempo que a gente acha que tem que ser um tempo não de uma live que suma em 24 horas, né? Mas que a gente possa ter esse recurso. Às vezes a gente quer ouvir uma entrevista que a gente mesmo fez, a gente quer ouvir 2, 3 vezes, né? Para poder refletir sobre aquilo. Então, a gente super agradece e a gente recomenda, pessoal, leiam o artigo de Vitor Palomo na próxima revista Jungiana, né? Que vocês vão ter essa sensação que a gente teve. Para além desse bate-papo maravilhoso, né? A gente vai ter também
o texto ali para saborear. Eu que agradeço, Nina. Eu agradeço vocês. Muito obrigada. Eu recomendo a leitura do poema do Mayakovsky, que é O Amor, foi musicado pelo Caetano Veloso, e que eu posso até disponibilizar para vocês, talvez para colocar como uma parte final aqui do nosso encontro. Ah, que ótimo! Se puder, vai ser fantástico. Porque eu amo essa canção, é linda demais. Então tá bom. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês. Ressuscite-me, nem que seja só por isto. Ressuscite-me. Quero viver a vida até o final, para que o amor não seja escravo de casamento, luxúria, pão. Para que no dia em que envelhecer de dor, não suplique como um mendigo. Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Ela que também amava os animais, entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar tudo que não podemos amar na vida. Com estreladas noites inumeráveis, ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me por isso. Ressuscita-me. Quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam amor e serviço. Ressuscita-me, para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me, para que a partir de hoje, a família se transforme e o Pai seja pelo menos o universo e a Mãe seja no